Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu na Inglaterra em 1994, envolve uma jovem de apenas 13 anos. É um caso muito misterioso, a gente tem ali algumas imagens, ali a gente pode dizer que são as últimas imagens dessa jovem, mas é um caso cheio de mistérios e que a polícia não consegue dizer o que aconteceu com ela. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que são um mistério, que não foram resolvidos, como o meu de hoje, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Lindsay Reimer. Lindsay Joe Reimer nasceu no dia 17 de fevereiro de 1981 e morava com seus pais, duas irmãs e um irmão em Cambridge Street, em Rabden Bridge, na Inglaterra. Em novembro de 1994, a jovem estava com 13 anos e estava no 9º ano na Calder High School. A menina foi descrita como muito feliz e popular na escola. Por mais que fosse nova ainda, ela já pensava em como seria entrar para a faculdade. Sua mãe estava preocupada com o aumento de jovens consumindo drogas e álcool nas ruas perto, e por isso ela sempre aconselhava sua filha a não seguir por esse caminho. Na parte da noite, no dia 7 de novembro de 1994, Lindsay saiu de casa às 10 horas da noite para ir até um mercado comprar flocos de milho. No meio do caminho, ela parou em um pub e encontrou sua mãe, que estava tomando uma bebida com uma amiga. A mãe disse para a filha ficar com ela e tomar um refrigerante, mas Lindsay disse que não poderia ficar, pois tinha que ir até o mercado local fazer uma compra. Ela disse que só iria comprar o que precisava e já voltaria para casa. Lindsay então atravessou a estrada e foi até a praça principal de Rabden Bridge. A menina foi capturada pelas câmeras de segurança do mercado às 10h22, fazendo o pagamento dos flocos de milho. Essa é a última imagem que temos de Lindsay Reimer. Lindsay não voltou para casa naquele dia e não foi para a escola no dia seguinte. Nesse momento, seus pais perceberam que havia alguma coisa muito errada, já que isso não fazia parte do seu comportamento. Logo depois que a família da Lindsay chamou a polícia teorizou ali de que ela poderia ter saído por conta de casa, fugido de casa, mas isso não fazia muito sentido para a família dela. Ela tinha um comportamento muito bom, estava muito feliz em casa, então para a família não fazia o menor sentido a filha ter fugido naquela hora da noite, e também ela tinha acabado de conversar com a mãe dela, o comportamento dela estava normal, a mãe não desconfiou de nada, e também ela foi no mercado e comprou ali o que ela precisava, então não fazia o sentido, não parecia que tinha sido algo que foi combinado, que ela tinha planejado com ela mesma, que sairia da casa por algum motivo, então a polícia começou a desconfiar que ela poderia ter sido vítima de um sequestro. A família tinha certeza de que Lindsay não tinha fugido de casa, pois nos anos anteriores, ela, seu pai e seu irmão viviam separados da mãe em um trailer. Mas depois disso, tudo ficou resolvido com a família e eles voltaram a morar juntos. E esse era um grande sonho da Lindsay, e por isso ela estava tão feliz na casa. Foi por causa dessa informação que a polícia concluiu que Lindsay havia sido provavelmente sequestrada, e assim foi passado que ela poderia estar em risco e que não tinha saído de casa por conta. Houve alguns boatos de que Lindsay estava passando por alguns problemas em casa, mas isso foi descartado depois. A irmã mais velha de Lindsay, Kate, participou de uma reconstrução da caminhada da irmã até o mercado, e centenas de pessoas locais se juntaram à polícia em buscas na área ao redor da ponte Rabden, mas nenhum vestígio de Lindsay foi encontrado. Partes do canal Rochdale e do rio Calder ao longo de sua rota para casa foram revistados, mas ela não foi encontrada. Nos próximos dias, a polícia passou todo o tempo procurando por algum sinal de Lindsay nas florestas que haviam perto da cidade, enquanto voluntários se juntavam às buscas na esperança de encontrar Lindsay viva e bem. Depois de vários dias de busca, o caso da garota esfriou. A polícia concluiu que eles não tinham ideia de onde Lindsay poderia ter ido depois de sair da loja. Para chegar em sua casa, Lindsay provavelmente teria caminhado de volta para a estrada principal e depois pela margem do rio para voltar para casa.
No entanto, nenhuma testemunha se apresentou para afirmar que viram a menina voltando para casa. A estrada principal era uma rota popular para aqueles que queriam ir para Hurley Flats ou Burley, e por isso era frequentemente usada, mesmo nas primeiras horas da madrugada. Por alguns meses, o caso era tratado apenas como um desaparecimento, mas infelizmente em abril de 95, o caso tomou um outro rumo. No dia 12 de abril de 1995, homens que trabalhavam no canal Rockdale encontraram o corpo de uma jovem. Enquanto trabalhavam, viram um objeto sendo carregado por duas grandes pedras de concreto e, ao examiná-lo, descobriram que era um corpo. A autópsia concluiu e identificou o corpo como sendo de Lindsay Reimer, e a causa de morte foi listada como estrangulamento. O crime foi classificado como muito violento, pois sua laringe foi achatada contra sua coluna e havia sinais de congestão no meio dos músculos do pescoço. Não havia sinais de agressão sexual, então o médico legista concluiu que o ataque não era de natureza sexual. A polícia já havia vasculhado partes desse canal, mas disse após a descoberta do corpo que não haviam vasculhado a seção onde ela foi encontrada. Os detetives admitiram que isso foi um erro, pois o fluxo de água do canal teria levado seu corpo rio acima da ponte Hebden, para onde ela foi encontrada. Os detetives acreditaram que Lindsay foi morta na mesma noite que desapareceu e colocada no canal pelo seu assassino, horas antes de ser dada como desaparecida na manhã de 8 de novembro. Eles também acreditaram que ela provavelmente foi morta por alguém que ela conhecia. Ela foi descrita como uma garota muito cautelosa que provavelmente só entraria em um veículo com alguém em que ela confiasse. O canal em que ela foi encontrada ficava muito perto da rua onde a família Reimer morava. Tratando-se agora de uma investigação de homicídio, no dia 7 de junho do mesmo ano, uma testemunha apresentou-se para afirmar que na noite do seu desaparecimento tinha visto dois homens agindo de forma suspeita e que tinham fugido em uma van verde. Essa foi a primeira informação de que a polícia recebeu durante todo o caso e eles correram para encontrar a van verde. A van foi logo rastreada até a Irlanda e a polícia interrogou um homem de 29 anos, mas ele logo foi liberado, pois ficou claro que ele não tinha nenhuma ligação com o crime. No final da década de 90, o assassinato de Lindsay foi investigado como parte da Operação Enigma, que era um inquérito policial nacional de forças cruzadas, criado para revisar os casos de assassinato não resolvido de 207 mulheres em toda a Grã-Bretanha. Em parte, visava examinar possíveis ligações entre assassinatos e examinar se assassinos em série não identificados poderiam ter alguma ligação. A operação descartou a possibilidade de haver ligações entre outros casos. A polícia continuou a entrevistar indivíduos e falou com mais de 5.000 pessoas e obteve 100 depoimentos, testemunhas da noite que Lindsay desapareceu. Mais uma vez, em um beco sem saída, a polícia decidiu investigar por onde Lindsay andou naquela noite. Eles logo descobriram que no caminho normal da Lindsay de voltar para casa, ela passaria por um caminho com muitas árvores e que ficava deserto à noite. Através desse local, era possível de se chegar até o canal, onde seu corpo foi encontrado depois. Então essa parte da cidade era um bom local para se cometer um crime. Em 2000, o psicólogo forense Richard Badcock disse à polícia que o assassinato pode ter tido um elemento sexual. Ele afirmou que ela pode ter sido morta depois que ela rejeitou os avanços sexuais do assassino, e também afirmou que ela foi morta perto de onde seu corpo foi encontrado. A polícia focou em alguns criminosos, como John Taylor, condenado à prisão perpétua em 2000 pelo assassinato da adolescente Leanne Trimmer. Leanne foi assassinada em 2000 quando voltou para casa depois de fazer compras. Ela também foi estrangulada até a morte e também não havia sinais de que ela foi abusada sexualmente antes ou depois de sua morte. O estado de decomposição do corpo de Leanne levou especialistas forenses a acreditar que, após sua morte, Leanne foi mantida em uma câmara fria até algumas semanas antes do corpo ser encontrado. Isso forneceu uma enorme diferença entre os dois casos. A polícia não encontrou nenhuma evidência que pudesse ligá-lo ao crime. A polícia também teorizou que John Walswin poderia ter alguma ligação com o caso. John foi preso em 1998 pelo abuso sexual de 2 pessoas. Todos os crimes que ele cometeu envolviam agressão sexual e Lindsay não foi agredida, então isso logo foi descartado. Em 2003, foi relatado que os detetives estavam investigando uma possível ligação com o assassino Tony King. A polícia posteriormente declarou à imprensa que qualquer sugestão de que King estava ligado ao assassinato de Lindsay era apenas uma especulação. Em 2007, o escritor policial Winsley Clarkson publicou um livro alegando que Francisco Arce Montes, responsável pelo assassinato altamente divulgado de Caroline Dixon, era o assassino de Lindsay. Caroline era uma estudante britânica de 13 anos que foi morta por Francisco Montes enquanto dormia em um albergue durante uma visita à França com sua turma.
No livro, o escritor disse que Montes estava em uma viagem de caça em Yorkshire em 7 de novembro de 1994 e provavelmente sequestrou e assassinou Lindsay naquela noite em um assassinato por motivação sexual, já que ele atacava meninas entre 12 a 14 anos. A mãe de Lindsay diz que estava totalmente cética em relação às alegações e os detetives que trabalharam no inquérito do assassinato disseram que foi a primeira vez que eles ouviram falar disso. A informação de que Francisco Montes pode ter sido o responsável veio de um policial aposentado, mas o escritor se recusou a divulgar com qual força o policial trabalhava e não pôde confirmar se havia alguma evidência de que Montes estava em Hebden Bridge no dia. O escritor disse que Montes esteve recentemente visitando York enquanto trabalhava como garçom em um hotel em Londres. Isso nunca foi confirmado. O pai de Lindsay, Gordon, foi condenado separadamente por fraudar a empresa de seu empregador em 2007. Gordon Reimer estava trabalhando para uma empresa de cruzeiros no mesmo trecho do canal em que o corpo de Lindsay foi encontrado. Em abril de 2016, foi revelado pela polícia que um perfil de DNA foi obtido por uma equipe canadense de especialistas forenses. A polícia estava esperançosa de que isso levaria a identidade do seu assassino. Em 2017, um ex-detetive chamado John Matthews falou com um jornal local. Ele concluiu que os detetives haviam perdido um suspeito vital no caso de Lindsay. O detetive mencionou enquanto trabalhava em uma investigação de assassinatos diferentes em West Yorkshire, ele havia encontrado um homem da área de Hebden Bridge que havia se mudado para Tesside. John Matthews, mais tarde, disse que o homem tinha conexões com Tina Bell, uma garota de 18 anos que foi estrangulada até a morte. Ele também conhecia Julie Hugg, de 22 anos, que também foi estrangulada até a morte. Ambas as mulheres foram mortas em Tesside, o mesmo lugar onde o homem morava antes de se mudar. John Matthews também afirmou que ele deveria ter sido visto mais como um suspeito, porque ele conhecia a família de Lindsay. O nome do homem era Vince Robinson. Ele trabalhou no Trades Club, onde ela encontrou sua mãe antes de ser sequestrada. O homem morreu em 2015. Em 2018, 2 jornalistas investigativos sugeriram que Lindsay Reimer poderia ter sido assassinada pelo assassino condenado Christopher Halliwell. Isso pode ser facilmente recusado pela polícia com DNA, pois desde 2016 eles têm o perfil completo do assassino de Lindsay Reimer e já têm o DNA de Halliwell arquivado. A teoria mais forte nesse caso é de que alguém viu a Lindsay caminhando sozinha naquela noite e a pessoa tinha péssimas intenções com ela. Talvez alguém que estava no pub onde a sua mãe estava. Naquela hora da noite, a maioria das pessoas que estavam na rua estavam bebendo em algum local. Isso também foi levantado a questão do assassino da Lindsay estar bêbado, porque pessoas bêbadas têm tendência a ficarem mais agressivas. Talvez ele tentou falar com ela acabou rejeitando ele e, por fim, ele acabou matando. Era apenas uma menina de 13 anos, provavelmente o seu assassino era muito maior, muito mais forte do que ela e acabou acontecendo tudo isso. Então, essa é a teoria mais forte que a gente tem, mas a polícia não consegue chegar até o nome de um suspeito. Eles têm um DNA que foi encontrado no corpo da Lindsay, mas até hoje não houve correspondência e o caso permanece sem solução. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, mais um caso difícil em que a gente viu que nós tivemos ali alguns possíveis suspeitos, mas a maioria foi descartado. O mais interessante de todos é aquele homem que possivelmente estrangulou 2 moças e acabou falecendo em 2005. Acho que ele é um dos suspeitos mais prováveis nesse caso. Eu não sei se a polícia comparou o DNA encontrado no corpo dela com o dele. A gente não tem essa informação, não encontrei isso, mas ele parece, assim, ser o suspeito mais provável nesse caso, mas a gente espera também que esse caso tenha uma solução, já que eles têm o DNA, e no fim aí, eles consigam finalmente encontrar o suspeito e quem matou Lindsay naquela noite. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem, e até o próximo.